gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui assim, levemente maquiada, só um pouquinho, pra gente conversar sobre uma coisa muito séria, na verdade. E eu quis fazer esse vídeo num momento em que eu tô vulnerável pra que a gente possa explanar um pouco mais esse assunto e pra vocês também perceberem e entenderem que é normal, tá? Bom, primeiro de tudo, né? Não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Comenta se o que eu vou contar pra vocês agora também tá acontecendo com você, como você lida. Vamos fazer essa troca mágica, né? Sobre esse assunto, que é um assunto que vocês me pedem muito pra eu trazer aqui de volta pro canal. Não que eu tenha parado de falar, mas é que não tem tanta coisa assim pra falar no caso, né? Mas enfim, estou aqui cá com ele de volta pra gente conversar. Do que eu tô falando, tá? Eu tô falando de reeducação alimentar. É bastante delicado quando a gente fala de reeducação alimentar para pessoas que, assim como eu, usam do alimento como uma muleta emocional também. Então, o que acontece? A gente acaba tendo muita dificuldade de deixar de comer as coisas que a gente gosta de comer. Porque são as coisas que trazem, além da satisfação física, de sentir prazer de fato, de liberação hormonal e tudo isso, a gente tem outras questões envolvidas que costumam ser a parte afetiva, a parte emocional. Então, quando a gente se alimenta, a gente está alimentando as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o prazer, a satisfação, quanto a nossa parte emocional, né? A nossa parte afetiva, meio que talvez, dependendo da pessoa, suprindo até uma possível carência diante disso. E é aí que a coisa se complica, por isso que é tão complicado assim a gente mexer em alimentação, né? E é por isso que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer a reeducação ou até mesmo de mexer na alimentação. Às vezes não é nem do fazer, às vezes a pessoa tem até disciplina e tudo isso, mas tem dificuldade em mexer na alimentação, em trocar, em deixar de comer as coisas que gosta, enfim. A gente já conversou bastante sobre reeducação. Eu contei pra vocês como foi que eu me interessei por esse assunto, como foi que eu comecei a reeducação, contei tudo sobre meu trauma acerca disso, que é a obesidade, contei várias questões sobre isso. Hoje o assunto é o fato de eu ter estacionado no peso e estacionado no cardápio, tá? Bom, desde o começo do ano eu entrei num projeto que inclusive foi presente de aniversário do meu irmão, um projeto da reeducação alimentar, no caso, que seria o projeto 180, da minha nutricionista, da Aline Strunks, e sim, eu percebi que funcionou pra muita gente. Teve muita gente que, inclusive, em projetos paralelos que ela tinha feito junto com o 180, ela tinha feito Precisava Mudar, no qual tinha a Duda Fernandes também, que é a pessoa que trouxe a Aline Strunks pra mídia, vamos falar assim. Pra mídia, assim, né? Pra conhecimento da maioria das pessoas. Então, elas fizeram, para seguidoras da Duda, no caso, né, essa parceria para que mais pessoas pudessem ter acesso, que o projeto se chama Precisava Mudar. É um projeto bem legal, com uma ideia bem legal e tal. E ela tinha esses dois projetos correndo ao mesmo tempo. O que eu tava, que era o 180, e o da Duda, que era o Precisava Mudar. E, bom, nesse tempo, nesse percurso aí desses dois projetos, eu já não sou iniciante na reeducação, e claro que algumas pessoas dentro do 180 eram reiniciantes, então estavam conhecendo um pouco sobre reeducação e tudo mais, só que o que eu entendi, que pra mim, projeto assim não motiva, não é isso que me motiva, entende? Pra mim são outras questões. E o que eu pude perceber também é que, com tudo isso, por eu não estar tendo uma assistência direta da minha Nutri, talvez isso tenha, como eu vou dizer, implicado diretamente nos resultados. Então, o que aconteceu? Eu estacionei meu peso. Eu emagreci aqueles 22 que eu trouxe pra vocês e ali eu fiquei. Eu engordei em alguns momentos, mas pouco, tipo meio quilo, 1 quilo e voltava. Mas eu não cheguei a sair do 100 quilos, do 100, por exemplo, entendeu? Hoje eu tô com 100 e meio, 100 quilos e meio, uma coisa assim. Mas eu não cheguei a sair do 100 porque eu tava com dificuldade, estou com a dificuldade de administrar a minha alimentação. Então, o que acontece? Quando você entra na reeducação, a gente tem que ter a consciência, que não é tão simples assim, na verdade, de que nós estamos mudando, tipo, a nossa rotina, o que a gente vai comer, mas nós. Não todo mundo que nos cerca tem a obrigação de mudar, e não é todo mundo que tá pronto, e nem é todo mundo que quer, né, no caso. Às vezes a pessoa até tá pronta, mas a pessoa simplesmente não quer. E tudo bem, cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo e cada um tem sua vontade, né? É muito particular isso no caso. Então, a gente não pode querer também que todo mundo que cerca a gente, né, queira fazer. Só que é claro que dependendo de como a alimentação funciona pra você, isso vai ter impacto direto nos seus resultados. Por quê? No meu caso, eu vou contar da minha experiência, tá? Que eu acho mais fácil. Eu não moro sozinha, como vocês sabem, eu moro com a Marcela, meu pai e atualmente minha tia, antes era meu irmão.
e agora não é mais meu irmão, mas uma tia minha veio morar com a gente. E, claro, as pessoas se alimentam das coisas que elas têm vontade, enfim, N alimentos, né? E isso interfere diretamente na minha alimentação, por quê? Porque as pessoas fazem as coisas que elas querem comer, eu vejo e eu fico com vontade. E muitas vezes até essas coisas que as pessoas fazem, elas até fazem dentro daquilo que eu poderia comer, tipo, vamos supor, um exemplo. A gente gosta muito aqui, eles gostam principalmente muito aqui de coisas empanadas, tipo fritas. Então, a massinha que se usaria pra fazer o empanado era de farinha branca, né, de farinha de trigo. Por aí que eu pudesse comer, eles passaram a usar ou farinha de aveia ou farinha de arroz. E eu comi junto, e tudo bem, entendeu? Frito no azeite certinho, tudo bonitinho, tudo bem. O problema não era o que era feito, era a frequência com que as coisas que eu deveria comer com menos frequência estavam acontecendo. E o que aconteceu? Existem vários fatores, tá? N fatores, não vou entrar nessa questão, porque eu acho que nem é o importante aqui. Mas existem vários fatores quando a gente vai ter força e até disponibilidade emocional interna pra dizer não àquilo que estão te oferecendo ali. Então, quando uma pessoa vem te oferecer uma coisa que você gosta, entendeu? Primeiro você tá falando não pra você, pra possível vontade que você vá ter, vendo aquilo, né? E depois pra pessoa. E às vezes acontece das pessoas insistirem. Então, esse não se amplifica. Você tem que repetir várias vezes e você tem que ficar se explicando várias vezes. E tudo isso requer uma força e uma disponibilidade emocional interna muito grande. E são muitas questões que envolvem isso. Não é assim, tipo, tão simples. Então, por que eu quis trazer esse vídeo? Né, assim, antes da gente até continuar nesse raciocínio, vamos falar assim. Pra quem tá fazendo ou pra quem quer começar, não ache que necessariamente você vai conseguir começar e ir até o final. No sentido de concluir a sua meta, porque não tem final, na verdade, né? Quando a gente faz a reeducação, a ideia é você aprender a se alimentar. Hoje posso dizer, com tranquilidade, 100% reeducada. Eu não sinto mais falta de comer as coisas que eu comia antes. Muito raramente eu tenho vontade de uma coisa específica e só acabo comendo essa coisa específica porque não tem a versão pronta de verdade dessa versão específica saudável. Exemplo, você vai numa doceria, você tá a fim de comer um doce daquele mais elaborado, não esse simples que você faz em casa, você quer um doce mais elaborado. Você vai numa doceria, numa Sodier, por exemplo, que pra quem não conhece, não sei se tem em todos os estados, é uma doceria que faz bolos de vários tipos, mas aqueles bolos elaborados, recheio, cobertura, um monte de coisa, com fruta, sem fruta, do jeito que você quiser. E você vai num lugar desse e você encontra uma versão sem açúcar pra você, mas essa versão sem açúcar tem farinha branca. Você vai em outros lugares, às vezes você encontra um salgado integral, mas esse salgado integral também tem farinha branca, porque muitas vezes você precisa da farinha branca pra dar o ponto da massa, pra você conseguir dar forma e tudo isso, enfim. A gente não tem uma sociedade reeducada no sentido de... Aliás, reeducada não, educada pra comer direito. A gente tem uma sociedade pra comer do mais barato e do mais gostoso e do mais fácil, entendeu? E realmente é isso, assim, então... E às vezes é só uma questão de hábito também, porque dependendo do que você vai comprar, nem é absurdamente caro, entendeu? Então, são várias questões que envolvem essa postura de reeducação alimentar. Então, quando você tá nessa pegada de falar não, nem sempre você vai conseguir, entendeu? E esse vídeo é pra te dizer que tudo bem se você não conseguir. Tudo bem se você não for aquela pessoa que vai pegar os X quilos que você tem que eliminar, seja por saúde, seja por estética, por questões suas, que só fazem e devem dizer respeito a você, ao que você deseja. É sempre importante a gente ter isso muito claro, que você não tá fazendo qualquer coisa que seja, especialmente dessa amplitude por ninguém, entendeu? Mas, enfim, continuando. Então, tudo bem se você tiver um objetivo claro e você não concluir ele no tempo que você queria. Tudo bem se você tiver algumas dificuldades, algumas questões no meio do caminho que não te permitam, naquele momento, talvez, de cumprir a sua meta. O importante de tudo, o mais importante de tudo é você entender que quando você faz a reeducação alimentar, especialmente, bom, isso pra mim, tá? Mas assim, pra quem tá na reeducação, pra quem tá afim desse papo, enfim, dentro disso, tá? Tô querendo dizer que é a melhor maneira, não tô querendo dizer que é a maneira mais certa, não é isso. Tô dizendo dentro da minha realidade, dentro das coisas que eu acredito, dentro daquilo que eu faço pra mim. Se pra você não faz sentido, ok, tranquilo, não precisamos discutir, tá? Deixar isso bem claro pra não ter interpretações erradas no meio do caminho. Mas enfim, continuando. Se você tá nesse processo, a reeducação em si, ela exige muita coisa da gente, muita mudança. E não é mudança só do que você vai comer.
Não, é mudança de comportamento, é mudança de cabeça, é mudança de tudo. É mudança de pensamento, é realmente uma mudança muito grande. E é difícil, às vezes, de você conseguir se manter ali. O mais importante é a gente entender que, primeiro, o primeiro de tudo é a nossa saúde. Então, quando você faz essas trocas saudáveis, porque você não tá deixando de comer, você só tá trocando, né? Quando você tá fazendo essas trocas saudáveis, é bem importante de se entender que é pra que você se sinta melhor. E acredite, você vai se sentir melhor. E não tô falando no sentido de prazer, no sentido de satisfação, da não frustração, não. Eu tô falando de você se sentir melhor fisicamente, tá? Claramente, assim, você vai se sentir com mais disposição, você vai se sentir melhor realmente, tá? Porque a alimentação que faz mal pro nosso corpo, e assim, dentro daquilo que eu acredito e da minha linha da minha nutricionista e tudo isso, essas que farinha, açúcar refinado, tá? O açúcar demerara e os outros mais naturais não. Mas o açúcar refinado e a farinha branca, eles fazem realmente muito mal. E o leite, né? Eles fazem realmente muito mal pra saúde. Então, você entender que você remover essas 3 coisas da sua alimentação é você tá tendo amor por você, é você tá aprendendo a comer de modo mais saudável, você trocar as coisas industrializadas por coisas mais saudáveis, não quer dizer que você nunca mais vai comer. Entendeu? Não quer dizer isso. Só quer dizer que você vai precisar, por um tempo, pelo menos, entendeu? Ou na maior parte do tempo, isso com certeza, comer coisas que façam bem pro seu corpo, bem pra sua cabeça e bem pra você. Porque quando você consegue estabelecer uma rotina onde você se sente melhor fisicamente, automaticamente isso vai influenciar na sua mente. Mentalmente, psicologicamente, entendeu? Automaticamente tudo isso vai mudar. Exatamente porque você vai estar com uma disposição melhor. A sua relação com você vai mudar. Os seus dias vão mudar quando você troca, quando você tira as coisas que te faz mal, tá? Então, você às vezes, no meio do caminho, você não conseguir chegar onde você quer, dentro do tempo que você estipulou pra você, tá tudo bem, entendeu? É difícil? É difícil. É frustrante? Muito. Muito frustrante. Só que são tantas questões que estão no meio que não é assim. Não é simples assim pra todo mundo. Tem gente que tá beleza, tem gente que mete a cara e vai, entendeu? Tanto que teve muita gente no próprio... Se vocês olharem lá o Insta da minha Nutri, né, da Aline, tem vários cases de sucesso de meninas que emagreceram 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos. De cara, assim, tipo, em poucos meses. E claro que tem gente que consegue, só que essa questão é pessoal. E quando a gente fala de coisas pessoais, a gente nunca pode generalizar e a gente nunca pode cobrar da gente o que não é nosso. E esses resultados não necessariamente são nossos e tudo bem se não forem, entendeu? A gente tem que pensar e entender como a gente funciona para essas questões, entender que a gente não tem que se comparar, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem uma disponibilidade tanto física, quanto mental, quanto interna. São várias outras questões que influenciam em alimentação. Hoje a gente tem no mundo, eu nem sei, mas a última vez que eu tinha visto, a gente tinha mais pessoas obesas do que pessoas magras no mundo. O que isso tá dizendo pra gente? Provavelmente que com certeza a alimentação está conectada à parte afetiva, que com certeza a alimentação está conectada à parte psicológica. Então, não é tão simples assim você trocar tudo, não é tão simples assim você passar vontade o tempo todo, dependendo da pessoa, varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, é um pouco diferente, tá? No meu caso, eu não passo vontade o tempo todo, pra mim é muito tranquilo. Eu tenho dificuldade em falar não para as outras pessoas, muita dificuldade, especialmente se me oferece e insiste. Se oferece uma vez, o primeiro não é suave, agora o segundo não pra mim já é mais difícil, porque daí pra falar não de novo tem que falar não pra mim de novo e tem que falar não pra pessoa de novo. E normalmente vem junto com uma explicação, vem junto com um monte de coisa. Quando você tá em vamos supor, numa roda de pessoas que você não são do seu convívio íntimo e que não sabem de você, a primeira pergunta, mas você tem diabetes? Especialmente porque você já é gordo, porque se você é magro, você não recebe essa pergunta, entendeu? Mas se você é gordo, você vai ter essa pergunta, mas você é diabético? E aí, não, eu não sou diabética, então por que você não come? É essa pergunta que eu recebo, eu falo, porque eu não quero, é uma escolha. É uma escolha. Se eu posso comer uma versão disso melhor, mais saudável, por que eu vou comer a pior? É só uma escolha, entendeu? Só que não é todo dia que você tem essa força interna, essa disponibilidade interna de ficar brigando com os outros por uma coisa que é sua pra você. Então, a gente tira muitos aprendizados disso. Muitos aprendizados disso. Especialmente de que cada pessoa é uma, não se compare e todo mundo tem seu tempo. O fato de, por exemplo, no meu caso, eu demorar mais tempo do que eu levaria se eu não tivesse todas essas questões no meio, mas ter concluído o que eu quero emagrecer em menos tempo, não tira o meu mérito de concluir o que eu quero emagrecer em mais tempo. Não é melhor ou pior, só é diferente porque o meu tempo de disponibilidade interna é outro.
As minhas questões emocionais e psicológicas relacionadas a isso são outras. Por algum motivo, eu não consegui concluir a quantidade de quilos que eu queria dentro do tempo que eu queria. Apesar de que, pra ser bem sincera, eu não tinha um tempo estipulado. Eu só queria, agora que eu completei 1 ano de reeducação, já ter emagrecido tudo que eu tinha pra emagrecer nesse tempo de 1 ano. Mas eu também entendo tudo que aconteceu ao longo desse ano que a gente teve pandemia e várias outras questões muito pessoais que, obviamente, eu não vou trazer aqui. Mas, assim, pra vocês conseguirem entender, o que eu quero dizer é, não se comparem. Entenda que cada pessoa tem seu tempo, tá? Para cada pessoa a comida significa uma coisa. Para cada pessoa o processo interno é diferente. Então, isso não quer dizer que você é melhor ou pior, entendeu? Nunca, jamais. Só quer dizer que pra você é diferente. Só quer dizer que talvez você precise de mais coisas ou de mais tempo. Até seja pro que for, seja pra associar, seja pro que for, entendeu? Indifere, não tem que julgar, você não tem que descobrir o motivo do porquê você tá fazendo isso e falar, não, pera, esse motivo é bom ou ruim, não. Não é essa a questão. A questão é que cada pessoa funciona de um jeito, que cada pessoa tem o seu tempo. E a ideia aqui, né, com esse vídeo falar pra vocês, respeitem o tempo de vocês pras coisas, entendeu? Se travou, se deu alguma coisa, tá tudo bem, uma hora vai retomar e vai continuar. Se você entendeu o propósito, se aquilo te fez bem, fez sentido pra você, você vai continuar com aquilo de alguma maneira. Eu, por exemplo, todos esses meses eu não emagreci 1 quilo, não. Eu realmente não emagreci 1 quilo. Mas, também não engordei 1 quilo. Mas, todas as minhas a minha maior quantidade de refeições, em geral, tipo assim, 90%, 95% dá pra dizer, das minhas refeições nesses últimos meses foram corretas. No sentido assim, eu não comi coisas erradas. Eu me perdi nas quantidades, eu me perdi numa série de outras coisas, entendeu? Mas eu não me perdi do que eu comi. Eu só me perdi nessas outras questões, mas eu não engordei, tanto que eu continuei reduzindo medidas. Eu não reduzi na balança, mas eu reduzi medidas. Meu braço diminuiu, minha barriga diminuiu, tudo diminuiu. Só não diminui na balança, entendeu? E tudo bem, entende? Então, a mensagem desse vídeo é essa, tipo, não se comparem. E eu tô falando isso pra tudo na vida, não tô falando só questão de reeducação, tá? Não se compare, não compare quem você é e os seus resultados com quem as outras pessoas são e os resultados dela. Você não sabe o que ela pena pra ter aquele resultado. Você não sabe o que ela pena, o que ela passa, o que ela sente, pra tudo que ela vive e pra quem ela é. Assim como ela também não sabe dos seus. Então, é sempre interessante a gente entender que cada pessoa é única, realmente. Eu não tô falando isso, tipo, é óbvio. Não, é óbvio que é óbvio, né? Claro, todo mundo sabe que cada pessoa é única. Mas o que eu quero dizer é que cada pessoa tem o seu mundo, cada pessoa tem os seus motivos, os seus porquês. E não cabe a nós nem avaliar, nem julgar os nossos porquês e muito menos o dos outros. Entendeu? Então, esse vídeo é pra isso. Esse vídeo é pra acarinhar teu coração, te acalmar e te dizer que você vai chegar onde você quer, desde que, apesar de todas as dificuldades que você encontrar no caminho, você não desista de continuar, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui, eu fiquei estacionada no peso, eu ainda tô estacionada, né, no peso, mas enfim, já faz, deixa eu me ver, a última vez que eu emagreci, se eu não me engano, foi em março. Temos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 meses, não, 8 meses que eu tô estacionada no peso. E isso não é uma coisa que, tipo, não fico feliz, não. Mas porque eu fiquei cada vez mais distante daquilo que eu quero, do meu objetivo. Mas não também fiquei me crucificando, entendeu? Mas todo esse tempo, parei de fazer reeducação? Não. Sigo reeducação? Sigo. Vou mudar? Não. Vou continuar na reeducação. Mesmo que todas as pessoas ao meu redor não estejam nela. Entende? Então a questão é você entender onde você quer chegar e apenas ir. Na sua velocidade, no seu tempo, do seu jeito, entendeu? Mas vai. Não deixa de ir atrás daquilo que você quer, por qualquer coisa que seja. Nem que você adie, nem que demore um pouco mais pra você chegar, tudo bem. Tudo bem. O importante é ir. Essa é a mensagem, tá? E se vocês quiserem bater um papo, continuar batendo papo sobre reeducação alimentar de tempos em tempos, é só vocês falarem aqui pra mim, que eu vou trazendo pra vocês de acordo com as novidades. Eu não trouxe vídeo antes, por quê? Porque faz 8 meses que tá a mesma coisa. Faz 8 meses que a pessoa emperrou, entendeu? Então, no peso, no caso, né? Na reeducação, continuei. Enfim, mas, de qualquer maneira, entendeu? Faz 8 meses que ficou parado. Eu não tinha do que falar, eu ia falar do quê? Entendeu? Então, agora que as coisas ficaram mais claras, agora que tudo fez sentido pra mim num monte de questões, eu trouxe essa questão porque eu já queria trazer isso antes, mas eu não sabia muito como ainda. Eu tava meio que pensando como que eu poderia trazer isso de modo a ajudar vocês de alguma maneira. Porque trazer por trazer, não, entendeu? Trazer de modo que possa ajudar. E aí, hoje me veio na cabeça o que eu queria falar.
Me veio na cabeça tudo que eu queria com isso e cá estou pra gente bater esse papo, tá? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre reeducação, se vocês quiserem que eu conte pra vocês o que me fez emperrar com mais detalhes, é óbvio que meus motivos pessoais, minhas coisas muito íntimas, claro que eu não vou trazer, não adianta pedir, tá? Isso é fato, porque eu não quero, isso é uma coisa pessoal, íntima, não vou. Mas se vocês quiserem que eu traga pra vocês as minhas maiores dificuldades, eu trago. Se vocês quiserem mais papos sobre isso, específico dentro de algum assunto, só me falar também que eu também trago, certo, minha gente? E é isso! Eu espero muito que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira. Eu espero muito que esse vídeo seja enriquecedor pra vocês, tá? E me contem aqui embaixo como que vocês fazem, como que é a vida de vocês. Me contem aqui sobre vocês, eu quero muito saber. Eu amo essa nossa troca. Obrigada sempre por vocês estarem comigo. Certo, gente? É isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Um grande beijo. Ah, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com Leisas por lá também, tá bom? E agora sim, um grande beijo, até o próximo vídeo e fui!